Eu estava pegando carona de Liège, na Alemanha, até Paris. O motorista era um francês, um homem sujo e mal barbeado, pequeno e desalinhado. Ele concordou em me dar carona até Paris, onde eu precisava buscar minhas pinturas de uma exposição. Era outubro. Eu tinha 30 anos e ele parecia ter a mesma idade. Ele falava um inglês muito precário e eu não falava nada de francês. Eu realmente não tinha ideia de quem esse cara era. O dia estava ameno, ensolarado e claro. Era um dia agradável e confortável na França, perfeito para pegar carona. Por volta das 4:30 da tarde, nos encontramos em um posto de gasolina em algum lugar da França. Eu entrei em seu carro velho e pequeno, feliz por ter conseguido a carona. Partimos pela estrada principal em direção a Paris. Depois de uma breve conversa, principalmente sobre de onde eu vinha, ele alcançou o porta-luvas e o abriu, passando o braço sobre o meu colo. De lá, ele tirou o que parecia ser um monte de passaportes. E eram passaportes. Ele me entregou os 4. O primeiro era de uma garota bonita que, segundo ele, tinha sido sua namorada e morrera ao cair da garupa de sua motocicleta. O segundo passaporte pertencia a outra namorada, que havia morrido em um acidente de carro. O terceiro, ele disse, pertencia a uma namorada que havia morrido de um tumor no cérebro. E o quarto, de uma namorada que havia caído de um cavalo. Eu sou um homem muito azarado, ele disse. E eu concordei. Ele realmente parecia azarado demais. O desconforto começou aí e só aumentou à medida que os quilômetros passavam. Ele estava em posse dos passaportes de 4 jovens mulheres. Logo depois de me mostrar os passaportes, ele mencionou que queria pegar um atalho até Paris. Não parecia uma pergunta. Excelente, pensei. Me tire daqui o mais rápido possível. Eu imaginei que passaríamos por vilarejos franceses charmosos em estradas secundárias, rodeadas por casas e fazendas. Mas não. Em vez disso, ele virou para uma estrada de terra improvável, saindo da rodovia principal. Ah, não, eu pensei. Isso não é bom. Mas permaneci calado. Por que permanecemos em silêncio nessas situações é um mistério. Talvez devido à nossa educação tola. No início, a estrada seguia por um campo aberto e passamos pelas típicas colinas verdes da França até chegarmos a uma densa floresta à frente. A estrada foi ficando cada vez mais estreita e, conforme entrávamos na floresta, tudo ficou instantaneamente mais escuro. O interior da floresta era assustador. Parecia o lugar perfeito para esconder algo. Mesmo assim, eu ainda achava a floresta bonita e, ao mesmo tempo, terrível. Foi nesse momento em que o motorista francês gritou em um inglês quebrado: "Eu não quero mais falar inglês." Isso definitivamente não foi um pedido. E então, o silêncio caiu. Um silêncio desconfortável na floresta escurecendo cada vez mais. Eu comecei a sentir um leve fluxo de adrenalina no corpo, enquanto meu instinto de luta ou fuga começava a se aquecer. A comunicação havia oficialmente terminado. Apenas silêncio. Eu refleti sobre isso, sabendo que logo eu teria perguntas, à medida que íamos nos aprofundando na mata cada vez mais densa. Mas eu sabia que não faria nenhuma pergunta. Nada. Agora já eram 5 horas da tarde e o sol estava se pondo rapidamente. A floresta estava ficando mais escura. O motorista parecia tenso, e eu percebia que ele estava imerso em pensamentos profundos. Notei que seus lábios se moviam quase imperceptivelmente, de uma maneira rígida, semelhante a uma cobra. Eu mesmo havia movido minha mão para a maçaneta da porta do carro. Um movimento que certamente não passou despercebido. O carro começou a desacelerar. Ele não disse uma palavra. Vou morrer agora? Eu pensei. Será que ele tem uma arma? Todas essas perguntas corriam pela minha mente. Minha vida parecia surreal. Esse definitivamente não era o meu plano. Talvez eu pudesse me comunicar de alguma forma secreta com meu sequestrador.
Talvez eu emitisse algum tipo de feromônio masculino perceptível apenas por os homens em confronto. Eu tinha meus próprios problemas com raiva, e não iria cair sem lutar. Eu sabia disso. Não haveria súplicas ou pedidos de misericórdia de minha parte. Também tinha minha própria reserva secreta de loucura. Naquela época, eu era grande e forte, endurecido pelas minhas viagens, e não há substituto para o olhar de quem não tem nada a perder. Foi exatamente isso que eu dei a ele. Algo muito primitivo aconteceu entre nós naquele momento. Acho que em questão de segundos, fizemos uma espécie de cálculo interno, uma espécie de avaliação se um poderia superar, parar ou matar o outro. E todas as considerações periféricas disso, incluindo sangue, força e, claro, a possibilidade de morrer. Não acho que esses cálculos sejam os mesmos quando a vítima é pequena, assustada, implorando e fraca. Nesse caso, acredito que se torne apenas uma questão de sede de sangue, poder, pânico, arranhões e desespero. Às 5h12, o carro estava se movendo muito devagar. Eu entrei em um lugar muito estranho e novo dentro de mim. Eu havia sido transformado, sem muito preparo, em um potencial assassino. Talvez meu motorista pudesse ler minha mente, meu corpo ou captar minha intenção. Ou talvez ele visse minha mão na maçaneta da porta suja do carro. Esse era o momento da verdade. E então, de repente, começamos a acelerar. Graças a Deus, saímos daquela floresta. É estranho como essas memórias voltaram à tona enquanto escrevo isso. Algumas coisas não tenho certeza se aconteceram. Ele disse que teve que acertar uma das namoradas com uma pá, porque ela o atacou e não ficava quieta. Ele realmente explicou as 2 mochilas no banco de trás? Será que eu não ouvi de propósito? Mais tarde, imaginei aquelas palavras? Eu vi mais passaportes no porta-luva além daqueles 4 que ele tirou? Por que eu não disse para ele parar o carro depois de ver os passaportes? A estrada começou a se alargar, e nós saímos da floresta sombria para o sol poente, em tons de vermelho escuro e laranja do céu. Eu consegui ouvir e ver a rodovia agora. Vi pequenas casas do outro lado da estrada. Eu não tinha ideia de onde estava. O francês me perguntou se eu queria passar a noite na casa dele. Poderíamos jantar juntos. Um rápido filme de seu porão de tortura imundo passou pela minha mente. Eu educadamente disse não. A primeira palavra que pronunciei desde que ele ordenou que não falássemos mais inglês. Eu, sinceramente, acho que se eu tivesse quebrado aquela ordem e falado algo na floresta, minha história poderia ter tido um desfecho diferente. Tudo se resumiu ao silêncio. Eu sei ficar em silêncio. Às vezes precisamos ficar em silêncio para contemplar o próximo movimento. Talvez uma das garotas dos passaportes não tenha conseguido segurar sua natureza e começou a falar ou implorar com medo. Será que isso alimentou a escuridão do assassino? Quem sabe? Saí ao lado da estrada e, com a noite se aproximando, o vi dirigir-se para longe. Nunca fui à polícia porque não falava francês. E achei que talvez minha imaginação tivesse apenas sendo muito ativa. Gritei algo para os céus noturnos, apenas me perguntando o que diabos havia acabado de acontecer. Agora estava completamente escuro, e eu estava exausto depois daquela pequena aventura e logo adormeci ao lado da estrada. Na manhã seguinte eu estava preocupado com o que o novo dia traria. Olhei para minhas mãos, perguntando-me se ainda estava vivo. Avançando 20 anos no tempo, eu estava ensinando inglês para um estudante alemão de negócios em um café, em uma avenida em Liege, na Alemanha. Por alguma razão começamos a falar sobre caronas, e eu contei essa minha história. Meu aluno rapidamente pegou seu smartphone e pesquisou sobre o serial killer francês. Então, ele me mostrou fotos. E lá estava ele. Eu vi a foto do serial killer Patrice Allegret. Era ele.
todos aqueles anos atrás. Eu e ele, naquela estrada, naquela estranha carona. Eu nunca esqueci seu rosto. Naquela época, em 1990, havia um assassino em série sendo reportado, que deixava corpos de mulheres na estrada e rodovias na França. Ele estava no auge do seu hobby de matar naquela época. Eu tinha ouvido falar de um assassino à solta. Minha namorada francesa me disse para tomar cuidado ao pegar carona. Muitas vezes, me pergunto se as mulheres assassinadas, ou outros homens, podem ter sido enterrados naquelas florestas pelas quais passamos lentamente. Agora, desejo muito ter ido à polícia e desde então tentei. Ele está preso e eles não estão interessados no meu caso. Talvez eu pudesse ter ajudado a evitar mais assassinatos naquela época. Isso pesa muito na minha consciência desde então. Sinto uma luz sombria dentro de mim. Talvez as almas daquelas garotas tenham escapado comigo, desesperadas para sair daquela floresta. Era uma noite chuvosa e eu estava dirigindo para casa após o meu turno do diner noturno onde eu trabalho. O turno foi tranquilo e, apesar de tudo, eu ainda tinha uma quantidade estranha de energia. Sabia que teria que tomar uma melatonina quando chegasse em casa. Eu estava dirigindo pela minha rota habitual, uma estrada cênica que durante o dia é linda, mas que à noite é majoritariamente escura, com poucos postes de luz. Passava por um estacionamento bem conhecido da região, quando vi uma mulher embaixo de um poste de luz, parada na chuva, acenando com o braço esticado. Diminuí a velocidade e percebi que se tratava de uma mulher um pouco mais velha, talvez na casa dos 50 anos. Ela parecia alta, talvez 1,80 ou 1,83, mas muito magra. Abaixei a janela e gritei: "Você precisa de uma carona?" Ela veio até a porta da frente, abrindo-a enquanto dizia o quanto eu era um herói. Perguntei para onde ela estava indo e ela respondeu que era apenas um pouco mais acima da estrada, em direção à cidade. Ela estava completamente encharcada, molhando meu carro, mas me via como uma boa pessoa e não poderia, em sã consciência, deixar outra mulher lá fora no frio e na chuva. Por outro lado, pegar um homem aleatório seria uma história diferente. A mulher parecia doce, mas enquanto conversava com ela, percebi que faltava alguns dentes, o que era muito desagradável. Fiquei pensando se ela seria sem teto. No entanto, ela não cheirava e não parecia uma pessoa sem teto, mas a chuva a deixara tão encharcada que seu cheiro poderia ter sido mascarado temporariamente. Além disso, seus cabelos estavam tão molhados que o que normalmente poderia parecer desgrenhado agora parecia liso e pesado pela água. De qualquer forma, a mulher estava sorrindo o tempo todo e não parecia uma ameaça. Chegamos a uma interseção com um posto de gasolina em uma esquina. Resolvi parar ao lado de uma bomba. Poderia aproveitar para abastecer. Perguntei se ela queria algo de dentro. Estava realmente fazendo minha boa ação da semana. Ela respondeu que não, obrigada. Fui para dentro pagar o frentista pelo combustível e comprar algumas águas saborizadas, já que o dia seguinte seria o final de semana. Quando voltei para o carro, a mulher havia desaparecido. Olhei ao redor rapidamente pelo pequeno estacionamento, mas era bem pequeno. Ela simplesmente sumira. A sensação de estar aliviado me tomou, mesmo sentindo que poderia ser uma mulher perdida e desamparada. Enchi o tanque do meu SUV e segui para casa. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu apartamento, que fica no primeiro andar de uma casa de 2 andares. Há um inquilino em cima e eu sou embaixo. A porta da entrada que leva ao foyer costumava ficar destrancada, enquanto as 2 portas que levavam a cada apartamento estavam sempre trancadas. Entrei para escapar da chuva e fui para o meu apartamento. Coloquei a água saborizada sobre a bancada. Como ainda não estava tão cansado, tomei uma melatonina e tentei dormir.
Mesmo com a melatonina, tive dificuldades para pegar no sono. Minha mente estava agitada, cheia de pensamentos, principalmente sobre aquela mulher que peguei mais cedo e o que havia acontecido com ela. Em certos momentos, ouvi ruídos suaves vindo do lado de fora do meu quarto, mas ignorei, supondo que fossem sons de inquilinos no andar de cima. Como eu gostaria de ter sido mais cauteloso antes de adormecer. Acordei no meu quarto escuro, algo que geralmente nunca acontece quando tomo melatonina. Normalmente, durmo profundamente a noite toda. Sentei-me, me sentindo sonolento e com muita sede. Alcancei a mesa ao lado da cama para pegar minha água e então vi e ouvi algo do outro lado do quarto. Vi alguém agachado no canto do meu quarto, atrás de uma cômoda, com as pernas dobradas. Eu devia estar alucinando. Balancei a cabeça violentamente e fiz sons estranhos. Até mesmo me dei um tapa na cara. Agora, quem estava no canto se levantou e saiu do quarto. Eu não gritei, não disse uma palavra. Sentei-me na cama em choque absoluto, o que me fez questionar minha sanidade. Por um momento, não havia um único som vindo de fora do quarto depois disso. Nenhum passo, nenhum som de porta se fechando. Peguei meu celular e liguei para o meu pai. Ele atendeu, confuso, perguntando por que eu estava ligando tão tarde. Eu contei a ele o que havia visto e ele disse: Carter, você provavelmente teve um terror noturno. Fiquei na linha com ele enquanto me tornava mais alerta. Saí do meu quarto e acendi as luzes da sala. Olhei ao redor. Era um espaço pequeno e não havia ninguém lá. Verifiquei toda a área e confirmei que não havia ninguém mesmo. Comecei a acreditar que talvez realmente tivesse alucinado. Mas mesmo assim, dormi com a porta do quarto trancada naquela noite. Quando acordei pela manhã, tomei café e me vesti para ir à academia. Ao abrir a porta do foyer, percebi que já estava destrancada. Meu coração afundou. O que eu vi naquela noite passada era real? Fiz uma nova busca pelo apartamento, confirmando que não havia ninguém dentro. Fui até meu carro e abri a porta de trás para colocar minha mochila de academia. E foi aí que notei manchas amarelo acastanhadas, úmidas, espalhadas pelo chão do fundo. Meu cobertor, que sempre estava lá, havia sumido. Queria chorar ou gritar. Percebi que aquela mulher entrou no banco de trás na noite anterior, enquanto eu estava no posto de gasolina. Ela pode ter destrancado a porta do meu apartamento ou eu simplesmente a deixei destrancada por engano. Liguei para meu pai novamente, perguntando freneticamente o que fazer. Ele disse para verificar se nada havia sido roubado e que, se não houvesse nada faltando, chamar a polícia realmente não faria diferença. Verifiquei a casa e não encontrei nada faltando, exceto meu cobertor do carro. Pulei a academia naquele dia. Na verdade, fiquei trancado no meu apartamento por um tempo depois disso. Estava genuinamente perturbado. Não queria mais viver ali. Então, após aquele mês, encontrei um novo lugar para morar. Eu ainda estava na faculdade quando isso aconteceu. Eu estudava em uma universidade famosa por suas grandes festas no interior de Nova York. Eu não fazia parte de uma fraternidade, mas frequentava muitas festas delas. Tive uma fase pesada de consumo de álcool durante a faculdade, infelizmente, mas acho que foi bom que eu tenha superado isso. Havia uma festa de fraternidade se aproximando, e minhas amigas Vit e Ellie queriam muito ir. Eu nunca dizia não para uma festa, a menos que estivesse terrivelmente de ressaca, e mesmo assim, às vezes, ainda saía. Eu morava em uma casa fora do campus, com mais 3 amigas. Não éramos uma casa de fraternidade nem de time, ou algo assim. Apenas 4 amigas alugando uma casa juntas. Eu acredito que a festa era uma Adam Sandler Party, que estava acontecendo em uma casa a cerca de 20 minutos do campus. Nós bebemos bastante antes de sair de casa e depois chamamos um Uber, que dividimos entre nós.
Durante o trajeto, bebemos ainda mais, o que foi uma receita para o desastre. Quando chegamos à festa, eu estava praticamente desmaiada de tão bêbada. Mal me lembro da disposição da casa. Nunca tinha ido a uma festa de fraternidade antes daquela noite. É estranho. Tenho pequenas lembranças daquele momento. Vagamente me lembro de que havia vários rapazes da fraternidade na frente da casa e de um DJ na sala de estar. Também haviam 2 mesas de beer pong na cozinha. Mais tarde me disseram que joguei beer pong com algum rapaz da fraternidade e acabei conversando com ele em um canto por um bom tempo. Mas depois disso, ninguém sabe dizer o que aconteceu comigo. Eu mesma não consigo lembrar a última coisa que vi antes de acordar deitada na grama, à beira de uma estrada. Minha cabeça estava latejando e eu ainda devia estar um pouco intoxicada. Estava completamente escuro lá fora. Eu estava deitada perto de algumas árvores, em uma área arborizada longe da universidade. Não havia muita coisa por lá, exceto floresta e pequenas cidades de vez em quando. Havia alguns postes de luz mais adiante na estrada. Então, eu não estava totalmente no escuro. Tentei procurar meu celular nos bolsos e entrei em pânico quando percebi que estavam vazios. Eu também não estava com minha bolsa tiracolo. Não tinha absolutamente nada comigo e comecei a entrar em desespero. Eu não podia ligar para pedir ajuda, muito menos saber que horas eram ou onde eu estava. Olhei ao redor da área imediata onde estava deitada. Nada. Minha camisa branca estava suja de terra, mas isso era o de menos. Comecei a caminhar pela estrada, me aproximando dos postes de luz, e comecei a perceber que não havia prédios à vista. Eu estava em uma estrada completamente deserta. Encostei-me a um dos postes de luz por alguns minutos, pensando no que fazer. Decidi esperar alguém passar para pedir ajuda. Demorou bastante, pelo menos uns 20 minutos, até que vi os faróis de um carro ao longe. Saí para o meio da estrada, acenando e pulando para garantir que me vissem. O carro desacelerou e parou ao lado da estrada. Eu me aproximei e o homem dentro do carro abaixou a janela. Quando ele perguntou se eu estava bem, disse a ele que estava perdida, sem telefone, e precisava de uma carona para casa. Ele me disse para entrar, e eu entrei, agradecendo muito. Claro que ele perguntou o que tinha acontecido, e como eu tinha ido parar ali. Contei que estava em uma festa e que a última coisa que me lembrava era ter acordado na beira da estrada. Pensando agora, eu não deveria ter dito nada daquilo. Deveria ter sido o mais vaga possível e não deixar esse homem saber que eu estava completamente bêbada e vulnerável. Ele perguntou por que eu não tinha chamado ajuda e contei que havia perdido meu celular. Olhei para ele por um segundo e, pela primeira vez, realmente analisei seus traços. Ele devia ter cerca de 40 anos. Não era muito atraente. Tinha um cavanhaque ralo e um nariz grande. Dei meu endereço para ele colocar no GPS. Enquanto dirigia, ele inseriu o endereço e, então, o ouvi murmurar algo como: "Ok, lá vamos nós." Perguntei quanto tempo levaríamos, e ele disse que seria cerca de 15 minutos. O que parecia certo, já que a casa da fraternidade ficava a cerca de 15 minutos de onde morávamos. Achei que as coisas iam se resolver tranquilamente. Ele me deixaria em casa, onde Ellie e Vit estariam me esperando com minhas coisas. Mas as coisas nunca são tão simples assim. O homem falava com uma voz suave, o tempo todo, fazendo perguntas básicas. A princípio, sua voz suave era estranhamente desconfortável. Como se houvesse algo de errado com aquele tom de quase sussurro dentro do carro. Continuamos dirigindo por mais de 15 minutos, sempre pela mesma estrada. Comecei a ficar preocupado e perguntei quanto faltava. Ele não respondeu de imediato. Então, repeti a pergunta. E ele respondeu, ainda com sua voz suave: "Não muito." Aquilo não estava certo.
Nossa casa ficava na cidade, mas ainda estávamos na mesma estrada deserta, cercada apenas por árvores. Comecei a notar que, pela minha visão periférica, ele me olhava várias vezes, virando a cabeça para me encarar por alguns segundos antes de voltar a olhar para a estrada. Comecei a sentir náuseas. Perguntei se ele tinha colocado o endereço certo, e ele disse que sim. Então, ele me perguntou de que cor eram minhas roupas íntimas e colocou a mão no meu joelho. Começou a esfregar. Eu, rapidamente, afastei sua mão e, em um tom desesperado, pedi que não me machucasse, que eu só queria chegar em casa, em segurança. Ele respondeu: "Por que eu te machucaria?" Após dizer isso, ele saiu da estrada e parou o carro na grama. Estava prestes a se inclinar para cima de mim, como se fosse me abraçar ou algo do tipo. Mas não deixei. Abri a porta e corri para a floresta. Felizmente eu estava de tênis, o que facilitou minha corrida pela mata. Corri o suficiente para sair do campo de visão do carro. Quando não conseguia mais ver os faróis, ouvi o homem pela primeira vez elevar a voz. Ele gritou para a floresta: "Onde você está? Eu só quero conversar." Coloquei as mãos na boca para abafar minha respiração, tomada por um puro medo. Esperei até ouvir o som de uma porta de carro se fechando e o carro acelerando. Esperei mais alguns minutos antes de voltar à estrada, confirmando que ele tinha ido embora. Me senti completamente desamparada. Não queria encontrar aquele homem novamente, mas também precisava de alguém que me ajudasse. Esperei na beira da estrada por outro carro e, eventualmente, um apareceu. Vi os faróis ao longe, mas esperei até ter certeza de que era outro carro antes de pular e acenar com os braços. O carro parou. Era outro homem, um pouco mais velho. Desta vez, sentei no banco de trás. Estava tão abalada que mal falei, apenas respondendo às perguntas que ele me fez sobre o que tinha acontecido. Felizmente, esse homem me deixou em casa. Já eram 4 da manhã naquele momento. Minhas amigas ainda estavam acordadas, esperando por mim. Elas tinham meu celular em minha bolsa e estavam pensando em chamar a polícia se eu não voltasse até de manhã. Ninguém sabia com quem eu havia saído ou como fui parar à beira da estrada. O rapaz com quem eu estava na festa disse que não foi ele quem saiu comigo. Na verdade, não há nenhuma prova sólida de que eu tenha saído com alguém. Mas isso não explica como fui parar deitada na grama na estrada. Depois daquela noite, eu reduzi drasticamente o consumo de álcool. E nunca mais quero me ver em uma situação onde precise pedir carona. Isso aconteceu em novembro de 2005. Todos os anos, meu trabalho me concedia 10 dias de férias. Como eu ainda não havia usado nenhum deles neste ano, decidi tirar uma semana de folga para visitar diferentes estados dos Estados Unidos. Para me locomover, eu realmente pretendia fazer hitchhiking, que é pedir carona, algo que já havia feito várias vezes no passado. Apesar de toda a má reputação que essa prática recebe atualmente, eu realmente gosto de fazer isso. Conheci muitas pessoas através disso, que ainda considero amigos até hoje. Enfim, era por volta das 2:30 da tarde, quando eu estava caminhando pela estrada, fazendo o típico sinal de joinha que os caroneiros costumam usar. Já fazia um tempo desde minha última carona e admito, eu estava ficando um pouco desesperado. Eventualmente, uma caminhonete vermelha parou ao meu lado. Dentro havia 2 homens. Aparentemente, eles estavam na faixa dos 40 anos. Um deles me perguntou para onde eu estava indo, ao que eu respondi. Eles se olharam por um segundo e, em seguida, sinalizaram para eu entrar. Pareciam normais o suficiente. Então, joguei minha mochila na parte de trás, entrei e fechei a porta. Mas rapidamente percebi que todo o piso do veículo estava coberto de diferentes tipos de balas. Antes que eu pudesse repensar minha decisão,
Já estávamos a 60 quilômetros na estrada. Tentei iniciar uma conversa para aliviar a tensão, e isso funcionou até certo ponto. No entanto, de alguma forma, o assunto caiu sobre um dos homens, que havia acabado de sair da prisão por agressão agravada. Um tempo depois, começaram a me perguntar quanto dinheiro eu tinha. Nesse momento, comecei a perceber que poderia estar em sério perigo. Eu estava em carona há alguns dias, e não parecia bem. Então, tentei fingir que era um sem-teto, e que não tinha dinheiro nenhum. Essa resposta foi recebida com um silêncio completo nos próximos 30 minutos. Não foi dita uma única palavra, embora várias vezes eu pudesse ver o motorista me observando pelo retrovisor. Eu realmente tentei ignorar isso, algo que me arrependo até hoje. Avançando 20 minutos, para meu horror, o motorista saiu da estrada principal e começou a descer um caminho em terra deserta. Eu me levantei imediatamente e disse: "Ei, cara, para onde estamos indo?" Depois de 15 segundos de silêncio, enquanto o carro ainda dirigia, peguei minha mochila, destranquei a porta e saltei do carro. Assim que olhei para cima, vi a caminhonete vermelha frear bruscamente, logo seguida pelas luzes de ré se acendendo. Não consigo explicar quão rápido eu me levantei e corri para um campo de milho próximo. Corri por 5 minutos e juro que podia ouvir tiros atrás de mim. Eles estavam claramente distantes, mas mesmo assim, corri por mais 5 minutos até chegar ao sinal da rodovia principal. Então, liguei para a polícia, expliquei a situação e minha localização atual, e esperei no campo de milho até que um oficial chegasse. Fui então levado para a delegacia de polícia mais próxima, onde registrei um boletim de ocorrência. No entanto, em termos de descrição, eu não tinha muito a oferecer, além de 2 homens dentro de uma caminhonete vermelha. Não consegui pegar o número da placa e nem mesmo vi o rosto completo dos caras, ou me lembrei deles. Sem dúvidas, a situação foi a coisa mais assustadora que já experimentei. Eu não sei completamente o que aqueles caras tinham planejado, mas realmente acredito que poderia ter perdido a vida naquele dia. Enquanto ainda faço hitchhiking ocasionalmente, agora sou muito mais cauteloso em relação aos carros em que eu entro. Bem, é isso. Se vocês gostaram das histórias, por favor, deixem seu like e comentem algo. Isso ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e valoriza demais o meu trabalho por aqui. Se não for inscrito, se inscreva e considere se tornar membro para me ajudar ainda mais nessa nova fase, narrando todas as histórias. Se você tiver algum relato e quiser que eu narre por aqui, me envie no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até a próxima.